Então, meu querido, essas pessoas que eu estou te dizendo nessa noite, eles não têm nem a paz do mundo. Imagina, nem a paz do mundo, pastor, eles têm. Que coisa triste. Então é motivo de glorificarmos a Deus mesmo, porque nós temos não apenas a paz do mundo, porque a paz do mundo é passageira, né? A paz do mundo, ela, assim, as pessoas sentem ela quando está tudo bem. Por exemplo, ele está empregado, ele está comendo, ele está bebendo, ele está bem com a namorada, ele está bem com a esposa, então isso é a paz do mundo. É uma paz relativa, uma paz passageira. Agora, a paz de Cristo não, ela é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não depende de circunstâncias e nem de nada. De nada. De nada. De nada. Enquanto eu estou te falando isso, me vem na mente aquele, não sei se você já ouviu falar, daquele, eu não sei bem se isso foi realidade ou não, mas de toda maneira representa o que eu quero dizer, de um rei que mandou então chamar os seus artistas, seus melhores artistas, para que eles pintassem uma representatividade da paz. Esses artistas então chegaram, esse aqui está para alencar, pastor. E então, os seus artistas então, né, vão lá diante do rei e trazem os quadros. Um traz um quadro ali com aquela relva verde, os cordeirinhos brancos ali. Outro trouxe uma cascata pintada, outro trouxe o céu todo azul ou branco, né? Então, assim, vários foram os quadros que se apresentaram para o rei, para ele atestar qual seria o que mais para ele representaria a paz. E aí trouxe um desses artistas, trouxe um penhasco pintado, um penhasco bem escuro, e as ondas bravias batendo, furiosas, aquelas ondas gigantes, batendo ali contra o penhasco, e na fenda do penhasco, bem na fenda, havia lá um passarinho lá, uma pombinha lá, com os seus filhotinhos, toda tranquila e em paz, ou seja, tipo assim, o mundo acabando e a pombinha lá, tranquila, em paz. E aí o rei escolheu aquela, pastor. Porque naquelas circunstâncias tenebrosas, né, do mar espumejando, a pombinha estava tranquila e segura na rocha, na penha. E é isso que acontece com quem está edificado, fundamentado na rocha que é Cristo. Deus é o nosso rochedo, nosso refúgio e fortaleza, seguro, bem presente, socorro bem presente nas tribulações. E é isso que produz, então, paz no coração do verdadeiro homem e mulher de Deus. Amém, meu querido? Então, te digo que você pode dar um glória a Deus bem alto, bem forte, porque você não tem apenas a paz do mundo, você tem a paz de Deus, você tem a paz de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, e claro que hoje a gente vai falar de Páscoa, né? Nós estamos em período de Páscoa. Eu cheguei aqui, o pastor já estava falando sobre Páscoa, né? Então nós vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo está depois de Gênesis. No versículo, ou melhor, no capítulo 12.
É o texto que nos fala sobre a instituição da Páscoa. Ontem, meus amados irmãos, você não estava aqui, mas você está observando aqui essas cadeiras? Né? Essas cadeiras aqui ontem estavam todas cheias, né? Ontem aqui estava uma maravilha. Deus ontem liberou orvalho do céu. Sim, segundo a contagem do irmão Gustavo, tinha 110 pessoas, né? Se ele não errou a conta, porque sentado estava tudo cheio aqui de cadeiras e ainda havia muita gente em pé. Eu, por exemplo, fui sentar no finalzinho do culto. Consegui achar uma beirada aí de um pessoal que foi embora mais cedo. E aí eu aproveitei e sentei. Então foi maravilhoso. Foi muito especial. E que Deus, nessa noite, também derrame do orvalho dele sobre nós. Derrame sobre nós a unção curadora, né? Nós estamos precisando de uma unção curadora do corpo e da alma. Né? Nosso irmão Biro aqui está meio doentinho, minha mãe está meio doentinha. A irmã Zeli acabou de sair do hospital, né? Teve ali... Não, teve na UTI, irmã Zeli? Não, na UTI não, né? Pois é, mas foi um negócio sério. Ela disse que lá no hospital, eu estive lá conversando com ela, disse que no hospital estava todo mundo lá com problema de coração. Picadinha abençoada. Picadinha abençoada, meu irmão. Mas isso não é assunto aqui hoje, não. Isso é a teoria da conspiração. A gente não pode falar sobre isso, não. Mas vamos lá, né? Mas graças a Deus que Deus tem um antídoto para nós, né? Ele nos cura, né? Então, quando o pastor até passou mal lá do negócio do coração, eu fiquei preocupado. Falei, rapaz, será que a picadinha? Não. Graças a Deus, não. Meu Deus. Meus queridos, vamos ler aqui o texto. Os irmãos podem permanecer de pé para servir de base da nossa... Não, eu falei para os irmãos permanecer de pé? Não, permanecer sentados. De pé, os irmãos... Irmãos, quando eu falar os irmãos permanecer de pé, os irmãos significa permanecer sentado. Irmãos, eu estou ficando velho. Eu fui pregar no pastor Wander. A Elisa disse que eu estava chamando Jó de Jacó, e foi um negócio doido lá. Os irmãos, então, os irmãos fiquem atentos, então, na palavra e pedindo a Deus revelação, discernimento, para que quando eu trocar assim, o Espírito Santo, ele falou, foi isso. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. A instituição da Páscoa. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhando aí, para sermos mais rápido. Até o versículo 14 diz assim, é um texto longo, mas é importante nós lermos. Diz o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês o será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. Irmãos, cada coisa que eu estou lendo aqui, depois os irmãos vão ver que cada coisa aqui tem um significado profético.
Cada detalhe aqui, cada detalhe dessa questão aqui é detalhe profético. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Presta atenção, meu irmão. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comerei dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça e as pernas e a frissura. Nada deixarei deles até amanhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passareis pela terra do Egito. Naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Amém. Então aqui, meus amados, deixa eu arrumar aqui minha pregação. Minha pregação hoje aqui, ela está no negocinho aqui, porque deu problema para mim não me perder aqui na mensagem. Israel, o povo de Israel, eles eram um povo festivo. Deus é um Deus festivo, é um Deus de alegria. Tá bem? É um Deus de alegria. As pessoas lá de fora, elas imaginam que o povo de Deus é um povo triste, né? É um povo careta, é um povo, né? Não pode dançar um forró, não pode beber uma 51, ou sei lá, um uísque importado, ou seja, uma cerveja, pastor. O cara não pode dançar forró, ele não pode fazer nada, hein? Ele não pode pular cerca. Quer dizer, é muita tristeza um negócio desse, não é? O cara fica lá de fora e fica pensando, rapaz, mas esse negócio de ser crente, isso não está com nada não, hein? Os trem bom, coisa boa é pecar. E não pode pecar, pastor, e aí? Não pode pecar. E pecado diz que é bom. Né? E pecado realmente não é ruim, não. Né? Não é ruim, não. Agora, mas ele é, na realidade ele é. As pessoas pensam que não é. Eles não sabem qual é o efeito do pecado na vida deles. O preço que o pecado cobra da pessoa, da alma. O negócio é tão terrível, não? É tão desastroso, tão destruidor, tão mortal, que Deus precisou enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. Porque pecado, meu irmão, você coloca assim, ó, como é que fala aquela... Não, igual, aquele igual, né? Aquele sinalzinho. Pecado igual morte. A Bíblia diz que toda alma que pecar, morrerá. Pecado é significado de... Outro significado. Pecado igual maldição. Pecado igual desgraça. Tudo que é ruim
é igual pecado. Mas, né, o saudoso, eu esqueci o nome dele, né, aquele cantor antigo, ele tem uma música que fala assim, o pecado não dói, não dói. Jair Pires, né, Jair Pires, nosso famoso Jair Pires. Ele disse que seria bom que o pecado doesse, aí você ia ver a lamentação que ia ser aqui na rua, onde você passasse, você ia ver gente gemendo, ai, 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 oi, ui, ui, ui. Era o dia inteiro, nós não ia aguentar. Ainda bem que o pecado não dói, né? Pelo menos, sim, porque senão ninguém ia aguentar o chororô, irmão. Ninguém ia aguentar. Ia ser muito, ninguém ia aguentar, ia ter que andar com um tampão no ouvido. Bom, Israel, então voltando aqui, eu estava falando sobre, eu vou me perdendo, tá vendo, irmão? Eu estou ficando velho, eu vou ficando velho mesmo. Então eu estava falando sobre festa, que nós, o povo de Deus é um povo festivo. As pessoas lá no mundo acham que nós somos um povo que vive em luto, mas nós somos um povo festivo, temos a alegria, e essa alegria que nós temos é a alegria da salvação, é a alegria do Espírito Santo. A alegria deles lá termina com a noitada, termina no motel, termina depois do baseado, termina depois do copo do uísque, termina depois do adultério, da pulada de cerca. Agora, a nossa alegria não. A nossa alegria é igual à paz. Ela é perene. Ela não depende de circunstância. Essa alegria é a alegria gerada pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida. Então, veja, o Deus é um Deus festivo. Deus de Israel é um Deus que instituiu para Israel várias e várias festas. Várias e várias festas. Para que eles estivessem sempre em festa. Ou seja, sempre alegres. E Israel, então, tinha muitas festas, mas eles tinham 3 festas que são as festas principais de Israel. São as que não podiam ficar sem. São 3. É a festa das colheitas, e depois passou a ser chamada festa do Pentecoste, que nós conhecemos a festa do Pentecoste, né? Lá em Atos 2. Atos 2 é a festa mais famosa da igreja, né? Que nós chamamos aliás, tem igreja pentecostal, Deus e amor, igreja pentecostal, Assembleia de Deus. Então, o Pentecoste significa a vinda do Espírito Santo, a inauguração da igreja. Mas em Israel significava a colheita, era o tempo de colheita, né? Então essa é uma festa. A outra festa também principal de Israel era os tabernáculos, ou das cabanas. Essa festa era uma festa que era celebrada todo ano, e ela representava o estilo de vida de Israel, o estilo nômade de Israel. Festa das cabanas, então, é porque Abraão, ele estava sempre mudando a sua tenda. Então, até que Deus levou ele para a terra prometida. E isso fala também de nós. Nós também somos aqui, o escritor Pedro diz que nós somos peregrinos. E nós também estamos peregrinando na terra. E nós estamos aguardando a vinda do Senhor, mas nós estamos aguardando novos céus e nova terra, né? Onde nós vamos estabelecer para sempre a nossa habitação, né? E até aqui, né, eu moro ali no Conjunto Veracruz, quinta etapa, quadra VC 86, 176, lote 3. Só que, e aqui no Veracruz, agora Deus está preparando uma mansão para mim. Não sei se é mansão. Está preparando moradas para nós, né? Moradas para nós. E ali
será então a minha morada verdadeira e eterna, irmão. Ali do Veracruz, ali, ela é passageira. Então é isso que representa, então, é isso que fala a festa dos tabernáculos. Tudo em Israel, tudo do Antigo Testamento. Tudo do Antigo Testamento. Tudo, as pessoas, os fatos, tudo do Antigo Testamento, irmão. Ele é representação, ele é figura do que vai se cumprir em Cristo ou em nós, nos crentes, na igreja, hoje. Tudo do Antigo Testamento. Tudo tem simbologia. Tudo é figurado, que se cumpre na igreja, que se cumpre ou que se cumpriu em Cristo Jesus. E claro, a festa mais importante de Israel era a Páscoa. A Páscoa era a festa mais importante. E por ser tão importante, Deus falou assim para eles: olha, este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Dado aquilo que Deus estava querendo, então, mostrar para eles com relação a quão importante seria a celebração ou a instituição da Páscoa para eles, para os judeus. Então, essa festa, que é a festa que nós vamos nessa noite, falando um pouquinho dela. O pastor falou que eu vou falar 1 hora e pouco. Eu não vou falar 1 hora e pouco. Os irmãos não aguentariam, né? Você vê, Jesus pregando, o cidadão falou assim: dura esse discurso, quem o poderá ouvir? Se Jesus pregando, ainda teve um lá que falou isso. Imagina eu pregando, irmãos. Imagina Marco Aurélio pregando. Meu Deus do céu, irmão. Eu imagino o que os irmãos pensam, o que passa na cabeça dos irmãos. Meu Deus do céu, o pastor não se toca, não. Olha só, o homem tá com a corda toda, e já é 9 horas, quase 10 horas, e o homem está... Mas não vai ser assim hoje não, tá bom, irmãos? Daqui a pouquíssimos minutos, nós vamos estar finalizando, pastor. Vamos estar fechando aqui com chave de ouro, amém? Falar em fechar em chave de ouro, irmão Alex, eu te mandei aí um videozinho, eu quero que você passe ele no final, só para arrematar, dar uma arrematada. Dá para jogar ali? Dá, né? Eu te mandei aí no zap. Então veja, irmãos. Então vamos lá. Então, para começar essa palavra, né? Palavra Páscoa. Essa palavra ela não faz parte do nosso vocabulário, né? Do português. Ela, na realidade, ela veio do grego, de origem grega, que, na verdade, foi tirado do hebraico. Porque essa palavra é uma palavra, né? Como foi registrada aqui em Êxodo, essa Páscoa é uma palavra hebraica que significa, o nome dela em hebraico, né, passou, pessar, alguma coisa desse tipo. Eu não conheço bem eu estudei pouco hebraico, e no tempo que eu estudei eu ainda era muito fraco no hebraico. O hebraico e o grego precisa ter muita disposição para você aprender. Mas é maravilhoso quando você aprende. E essa palavra, né, o que significa Páscoa, né? Ela significa passar por cima ou passar além. E ela representa, né, aquela passagem do anjo da morte que nós lemos aqui, né? Aquela passagem do anjo da morte que passou sobre o Egito, né? Trazendo morte sobre todos aqueles, sobre os primogênitos, tanto dos homens como dos animais do Egito. É isso que significa Páscoa. E
nesses versículos aqui que nós lemos, nós vamos aqui identificar 4 elementos aqui principais dessa festa. Então, essa festa, então, ela, no versículo 14, ela foi instituída, né, para o povo de Israel celebrar ela eternamente. Então, hoje, em Israel, o povo lá continua celebrando a Páscoa. Só que hoje, irmãos, eles não mais, o templo foi destruído no ano 70, né? O templo foi destruído. Então não há mais sacrifícios, como havia no tempo aqui que Deus instituiu, quando eles estavam saindo do Egito. E o interessante, aí já não vamos entrar na escatologia, o interessante é saber o quê? Que o templo, ele será restaurado. Mas isso não é assunto agora da pregação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa restauração do sacrifício do cordeiro será restaurado em Israel. Hoje, eles já têm todos os instrumentos do templo preparados e estão apenas aguardando o tempo de construir novamente o templo lá no monte, hoje que é o Monte Moriá, onde está hoje a mesquita de Omar, e ali é aonde que o bicho vai pegar. Irmãos, porque ali está a mesquita de Omar, e ali é um centro constante de conflito entre palestino e judeu. Só que ali estava o templo de Herodes, o templo que foi construído por Davi, o templo de Deus. Mas isso é outra história. Eu só quero dizer para os irmãos que essa festa é uma festa que só os judeus celebram. Pastor, mas e essa história que nós estamos aí, semana da Páscoa? Bom, nós vamos aprender aqui nós vamos chegar aqui nesse ponto aqui. Então, essa festa aqui, no que nós lemos aqui nesses versículos, nós descobrimos que eles têm alguns elementos aqui importantes aqui para nós, que são figuras que a gente vai analisar de acordo com o Novo Testamento. Primeiro tem um cordeiro, e aí o cordeiro, então, ali, ele representa o preço da redenção e da liberdade do povo de Deus. Antes de entrar nessa questão aqui, do cordeiro, os irmãos entendem o seguinte: Israel estava há cerca de 400 anos sobre a escravidão no Egito. E aí, depois de 400 anos, o povo de Deus escravo, sabe o que aconteceu, irmão? Eles se lembraram que eles serviam a um Deus tremendo, a um Deus poderoso. Sabe o que aconteceu, irmã? Eles começaram a orar, eles começaram a chorar diante de Deus, eles começaram a clamar diante desse Deus, que é o Deus deles, que nunca os havia abandonado. Eles haviam esquecido de Deus, pastor, mas Deus não havia esquecido deles. E quando eles se lembraram de Deus, e quando eles buscaram a Deus, e quando eles oraram a Deus, Deus levantou quem? Deus levantou Moisés. Deus levantou Moisés. Muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo tempos de opressão, de maldição na nossa vida. Estamos comendo o pão que o diabo está amassando, como diz aí o ditado, como eles estavam lá no Egito, porque o Egito representa o mundo, o faraó representa o diabo, e, claro, o Egito também representa, a escravidão lá representa o domínio do pecado e os ferrolhos do diabo sobre eles. Eles se lembraram de Deus, e quando eles se lembraram de Deus, e eles clamaram a Deus, Deus os visitou e mandou o libertador, que é Moisés. Tudo que eu falei para os irmãos é tudo representação. E Deus enviou para nós quem? Jesus. Então, meu querido, se você está passando por
por dificuldade na sua vida, se você está passando por opressão na sua vida, você está passando de graça, porque lembra que você tem um Deus que é libertador. Você tem um Deus que tem mão forte e poderosa, que pode te tirar de qualquer circunstância escravizadora, opressora, maligna na sua vida. Não tem nenhuma situação que o braço e a mão poderosa de Deus não pode ir lá e arrancar você de lá. Não tem nenhuma circunstância ou situação que Deus não pode agir. Só lembre que você serve a um Deus vivo. Israel então lembrou, pronto, orou. Deus então mandou Moisés, e aí ele falou para Moisés, institui a Páscoa. Porque a Páscoa, o meu povo vai ter que celebrar ela durante toda a sua vida. É um estatuto perpétuo. E o que Deus estava querendo falar com Israel sobre isso? Para que Israel se lembrasse do tempo que eles estavam em escravidão, do tempo que eles estavam em sofrimento. Eu não sei você, mas aqui ontem foi falado a respeito do tempo do irmão Alex. Moço, mas a vida desse cidadão era uma vida triste. O homem mexeu, deu facada, o homem recebeu facada, não entendi bem direito. O homem casou uma vez, casou duas vezes, bateu na mulher, a mulher bateu nele, ele foi para a prisão. Rapaz, mas a vida desse homem, eu falei, meu Deus, olha que eu estava ali na porta e a irmã começou a falar a história ali, eu falei para o pastor Rodrigo, falei, é o Alex, não é? Ele falou assim, tipo assim, até ele estava assustado, que a história que a irmã estava narrando é aquela história tenebrosa, aquela história assim de gangster, daquele negócio perigoso, aquele trem assim. Não, trem feio, o trem feio. Pois é. Olha aí o que Deus fez, né? Esse é o Deus que nós servimos, né? Esse é o Deus que nós servimos. Então, na questão, a nossa e a do Alex, e o que aconteceu com ele, aconteceu comigo também. Claro que o meu nível de escravidão, de domínio do diabo na minha vida, de cegueira que eu tinha de Deus na minha vida, era diferente da cegueira dele, era diferente da escravidão dele, mas todos nós éramos escravos, dominados por Satanás. E Deus entrou na nossa escuridão e nos tirou de lá, com mão forte, com mão poderosa. Amém, meus irmãos? Aí Deus manda também, de certa maneira para mim e para você, lembrar sempre da Páscoa. O que é isso? Lembrar de onde você saiu, quem você era, como você era, o estado que você estava. O Alex, toda vez que ele lembra daquele estado, ele tem que dar glória a Deus, ele está doido. Está doido com a situação que era cidadão, hein? Meu Deus do céu, hein? O homem usava droga, era 51, era maconha, era tudo com um tipo de droga, misturava tudo. Imagina se encontrar um homem desse na rua, você está doido. Aqueles caras, eu falei para ele, você usava aquela cuecona lá embaixo também? Não usava, era só calça, aquela calça. Aqueles caras que andam com aquelas calças arrastando lá no coisa, arrastando chinelo, anda de chinelo, arrastando chinelo. Se encontra um cara desse na rua, você corta, se ele está nessa calçada aqui, você pula para outra tranquilo. Vou sair fora desse cara. Então o que, irmãos? Deus também quer que eu também me lembre do meu tempo da minha escravidão, para mim valorizar. Sabe o que é isso? Para você valorizar, meu irmão. Valorizar o que Deus fez por você. Valorize o que Deus fez por você. Olha para você hoje. Será que você hoje, como você está hoje? Sua vida mudou? Teve mudança na sua vida? Você viu Deus agindo na sua vida? A primeira coisa que Deus fez comigo foi um negócio fantástico, foi Deus ter me tirado o cigarro. Por exemplo, eu pensava que eu nunca eu ia... Que horário até que hora, pastor? Hã? É 8? Ah, isso você está brincando, isso não deu 1 hora não, aí. Você está doido? Comecei a falar agora, nem comecei aqui, ué. Ah, você está brincando, é 8 horas mesmo.
Não, você não deu 8 horas, não passou para mim 7 horas, não. Que hora que passaram para mim? Foi que hora? 7h15 foi, não. Foi. Você não está mentindo, não. Mente é filho do diabo, hein? Não, eu comecei a falar agora, ué. Tá doido? 7h15 mesmo? Não. Até me perdi aqui o que eu estava falando. Perdi. Pois é. Irmãos, como é que eu não vou agradecer esse Deus, irmãos? Olha, eu tinha quando eu conheci um irmão Siderval. Esse irmão foi meu pai na fé, irmão da Deus e Amor, muito humilde, e aprendi muito com ele, né? E aí eu falava para o irmão Siderval, eu tenho que parar de fumar. E eu fumava uma carteira de Hollywood por dia, só podia ser Hollywood, não servia mais nada, era Hollywood, eu gostava de Hollywood. Parece que ele tinha um docinho e tal. No primeiro ele tinha um docinho, depois ele passou a ficar amargo aquele trem. No início parece que ele tinha um doce, pastor. Parece que ele era gostoso e tal. Depois o trem começou a queimar no meu peito. É doido, era um por dia. Aí eu passei a lutar com aquele negócio. E eu tentava me libertar do cigarro. E eu sabia que de mim mesmo eu não tinha força. Eu sabia que não tinha. Eu falei, olha, depois que eu almoçar, por exemplo, fazer uma boca de pito, chamar boca de pito. Depois que eu fazer a boca de pito, acabou, não tem como ficar sem fumar, não, rapaz. Como é que faz com o negócio daquele? Não dava. E um dia eu saí da minha casa, estava subindo para pegar o ônibus. Eu falei assim, mas tem alguma coisa que está faltando, o que está faltando? Alguma coisa. Eu pensei, será que esqueci alguma coisa em casa e tal? Aí, sabe o que eu notei? Eu notei, não, está faltando o quê? A vontade de fumar. Irmãos, e Deus depois me mostrou como é que essa história foi. Ele me mostrou o seguinte, esse vício meu era tão forte, que eu sabia que eu falava comigo, se eu ficasse uma semana, não, 2 dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, sem fumar, eu nunca mais punha o cigarro na boca. Porque eu via colega meu que deixava de fumar 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o cara conseguia ficar, falei, não, rapaz, você não deve ser muito sem vergonha um cara desse. O cara ficar 2 meses, 3 meses e voltar a fumar. Eu sabia que eu não conseguia. Eu sabia que eu não conseguia. Mas eu queria. Eu comecei a lutar com o cigarro. E aí, esse dia eu estava subindo. E a hora que eu vi que estava faltando alguma coisa. Aí eu descobri que foi a vontade de fumar que havia acabado. E Deus me mostrou como se o vício fosse uma árvore. E Deus pegou a árvore do vício que estava plantado em mim. Ele pegou a árvore, pegou assim no caule, puxou com raiz e tudo e fez assim, ó. E foi desse jeito. Aí já tem não sei quantos anos, não lembro mais, mas desde aquele dia, nunca mais a Souza Cruz viu nenhum centavo meu, irmã Silvânia. Mas nenhum centavo. Graças a Deus. Para você ver tanto que o negócio é terrível. Antes de casar eu fiz pré-natal não. Pré-natal é de mulher, né? Sei lá como é que chama o negócio. Pré-nupcial. Meio parecido. Só tudo com N. Quando os irmãos falar pré-natal, os irmãos entendem, pré-nupcial. O médico pôs os negócios aqui em mim, fala 33, eu falei, rapaz, apertou-se em mim, se eu fosse, ei rapaz, aqui tem muita coisa para encher, né? Eu era magrinho mesmo, magro de dar dó. Aí depois disso, depois que Deus me libertou, eu voltei nesse mesmo médico, depois de não sei quantos anos. A hora que ele me pegou minha ficha, pegou em mim, fala 33, apertou em mim. Ele falou, rapaz, mas você mudou da água para o vinho. O que foi? Você vê, eu não falei nada para ele, e ele só olhando naquela fichinha que ele tinha minha lá, quando eu fui no pré-nupcial. Pré-nupcial, irmãos. Ele falou, rapaz, mas você mudou da água para o vinho. Ele falando da minha saúde, irmãos. Você vê o que é a desgraça do pecado na nossa vida, né?
Então, como é que eu posso esquecer esse Deus que fez isso comigo? Esse foi o primeiro milagre. Esse foi o primeiro. O primeiro sinal que Deus fez: olha, eu sou Deus teu que te tira das trevas, que te tiro do poder do diabo. Porque aquilo era uma opressão na minha vida. Porque eu lutava, eu tentava, mas eu não dava conta. Mas Deus entrou na história e arrancou, igual o pastor faz aqui. Arrancou com tudo, irmãos. Como eu posso esquecer? Irmãos, pois é, eu ia começar a pregar agora, mas não vai ter como, não vai ter jeito. Rapaz, se eu fosse pregar então aqui, tudo que eu tenho aqui, pastor, olha, 1 hora era pouco. Olha, eu nem fui aqui, o negócio já acabou aí. Não sei o que eu falei então. Irmãos, eu espero então que Deus tenha falado com você. Quase morri de medo. O que é aquilo? Foi. Era só vexame, irmãos. Era um gambá, mano. Ele abriu a boca assim, ó, um trem mais... Meu Deus, quase me matou. Vamos lá, irmão, só para finalizar aqui.